Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do INVIPS Podcast e hoje com o título Sociologia, Direitos Humanos e Violência. O nosso convidado de hoje é um dos grandes nomes dos estudos sobre violência no Brasil. Contribuiu de maneira sólida para a compreensão do fenômeno da violência em sociedades democráticas em construção como a brasileira. É professor titular em Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde também é coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Realizou pós-doutorado pelo Centre de la Recherche Sociologie sur les droits et institutions pénales, CESDIP, na França, entre 1944 e 1995, e entre 1994 e 1995, e em 2010 assumiu a Cátedra Unesco da Educação para a Paz, Direitos Humanos e Tolerância. Ele tem uma larga experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia política, atuando principalmente nos seguintes temas: violência, direitos humanos, criminalidade urbana, controle social e conflitos sociais. Pode-se afirmar que o seu trabalho não apenas ajudou a produção científica, como também o debate público sobre temas como justiça, cidadania e garantia dos direitos humanos. O INVIPS Podcast tem hoje a honra e a alegria, nesse nosso quarto episódio, de conversar com o professor Sérgio Adorno. Bem-vindo, professor Sérgio Adorno. É uma honra e uma grande alegria tê-lo aqui conosco em mais esse episódio do nosso INVIPS Podcast. Bom dia a todos e todas, pesquisadores do INVIPS e ouvintes interessados nessa atividade. Já quero parabenizar a coordenação do INVIPS e por essa iniciativa, que eu acho da maior importância, porque ela permite, de alguma maneira, de uma forma mais viva, não é? Falar um pouco de como é que, vamos dizer, objetos de conhecimento são construídos e como é que eles circulam, não só no ambiente acadêmico, mas também para fora do mundo acadêmico. Não é? Então, quero agradecer desde já a esse convite, né, que me sinto muito honrado. E, claro, sempre a alegria de estar com vocês aí no LEV, né, e nesse estado maravilhoso que é o estado do Ceará. Eu quero só fazer uma pequena observação inicial, que é a seguinte: como eu vou falar um pouquinho, logo que eu participei da criação do Núcleo de Estudos da Violência da USP, foi uma associação com o professor Paulo Sérgio Pinheiro. E, naquela época, o professor Paulo Sérgio Pinheiro era o coordenador e eu era o vice-coordenador. Quando o professor Paulo Sérgio Pinheiro se aposentou, eu passei a ser o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência. Quando o Núcleo de Estudos da Violência virou sede do INCT, naquela época, o INCT sobre segurança cidadã, e depois como sede de um centro de pesquisa e inovação e disseminação do conhecimento financiado pela FAPESP, no CEPIT, eu acumulei todas essas atividades, né? Para o bem e para o mal, vamos dizer assim. Né? Agora, a questão de 3 anos eu me aposentei e já não sou mais o coordenador do Núcleo de Estudos da Violência. Eu sou apenas o coordenador do CEPIT, que é sediado no NEV. O atual coordenador do NEV é o professor Marcos Alvarez, que também é pesquisador aqui do INVIPS. Professor Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. E mais uma vez, para dividir aqui a bancada do INVIPS Podcast, eu tenho aqui a minha amiga Camila Holanda. Camila Holanda, desde o seu oi inicial. Oi, pessoal. Prazer enorme. Mais um episódio que ainda nem começou, mas a gente já imagina que vai ter uma grandiosidade muito especial. Professor Sérgio Adorno, é um prazer enorme esse diálogo que nós vamos fazer com você. Muito obrigado. E o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o INVIPS, é uma iniciativa desenvolvida a partir do programa INCT do CNPq,
com a reunião de 15 grupos de pesquisa de referência na área de estudos da violência, crime e segurança pública, com atuação em 10 estados brasileiros. Seu objetivo central é produzir conhecimento sobre como o fenômeno da violência e do crime afeta a sociedade brasileira, suas instituições e cultura. A ideia consiste em criar um intercâmbio de ações de pesquisa, ensino e extensão, com a construção de uma rede de pesquisadores e a criação de vasta base de dados e análises consistentes para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos capazes de incidir na área de segurança pública, justiça e direitos humanos. Então, vamos agora dar início à nossa conversa, ao nosso bate-papo aqui com o professor Sérgio Adorno. Professor Sérgio, nos conte como começou a sua trajetória como pesquisador de temas, né, sobre a violência, os direitos humanos, a conflitualidade. Eu fiz o curso de Ciências Sociais na USP, né? Isso entre 1970 e 1974, né? E durante o curso de Ciências Sociais, eu e um grupo de colegas, sob orientação de uma professora, que infelizmente já é falecida, a professora Maria Célia Paoli, nós começamos a fazer um estudo sobre egressos penitenciários, né? Era um período difícil, porque era um período ainda da ditadura, né? As perseguições aconteciam, né? Eu conto muitas vezes para meus alunos que a experiência de ter vivido debaixo de uma ditadura é uma coisa inominável. Então, claro, eu não cheguei, porque eu não tive uma atuação, vamos dizer, nas lutas durante a ditadura. Eu não fui torturado, não fui perseguido, não fui preso, né? Mas, por exemplo, era muito difícil assistir aulas, porque você não sabia se o seu colega do lado era um colega ou era vamos dizer assim, que a gente chamava alguém que estava vigiando, né, o comportamento dos alunos em sala de aula. Os próprios professores davam aula numa situação de muita insegurança, e muitos deles tinham que fazer uma espécie de autocensura o tempo todo. Eu me lembro que não se falava em marxismo, se falava em teorias histórico-estruturais, né? Que era uma maneira de você burlar um pouco a vigilância, né? Então foi um período muito difícil, e fazer essa pesquisa também não foi muito fácil, né? Até porque nós não tínhamos uma tradição ainda formada em estudos, sobretudo no sistema penitenciário, e nós sabíamos que havia muita violência dentro do sistema penitenciário, né? Nós não estávamos fazendo pesquisa naquele momento dentro do sistema, porque nós estávamos trabalhando com egressos, mas com egressos que tinham saído há pouco tempo do sistema e que podiam relatar tudo o que acontecia, né, em termos das mais graves violações de direitos humanos. Então, eu fiz o curso de Ciências Sociais, participei com esses colegas dessa pesquisa. Essa pesquisa resultou em algumas publicações. Talvez o texto que circulou mais é um texto que se chama Preso um Dia, Preso Toda a Vida, né? Que era na verdade, era um relato de como a pesquisa foi feita e, na verdade, os efeitos do que hoje nós chamamos do encarceramento, né, sobre as trajetórias de vida, né, desses egressos, né. A partir desse momento, eu comecei a pensar em pós-graduação. Eu, 2 anos, eu terminei na verdade, terminei a graduação o bacharelado em 75, porque eu fiz mais um ano, que eram justamente das disciplinas didáticas, né? Bacharelado, na verdade. E eu entrei para fazer pós-graduação em 1978, sob orientação do professor Gabriel Kohn, mas com um trabalho que não tinha muito a ver com violência, né? Eu fiz um estudo sobre os bacharéis, era um estudo de caso sobre a Faculdade de Direito, né? A formação política profissional dos estudantes de Direito no século XIX, para, de alguma maneira, a partir desse estudo,
adensar uma reflexão sobre liberalismo e democracia no Brasil. Né? Por que a sociedade brasileira tinha sido liberal e não democrática? Isso resultou numa tese que está publicada, né, Os Aprendizes do Poder, Bacharelismo Liberal na Política Brasileira, inicialmente publicado pela editora Paz e Terra, e depois uma segunda edição pela EDUSP, agora em 2019, com uma edição em e-book em 2022. Né? É um trabalho que eu gosto muito, que eu fiz com muita paixão de juventude de pesquisador. Né? Bom, quando eu estava fazendo a tese, eu tive a oportunidade de me associar e trabalhar num instituto chamado Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo, que tinha uma equipe de pessoas mais ligadas às ciências sociais que estavam começando a fazer pesquisa. Foi lá que eu comecei a fazer uma pesquisa grande sobre a incidência penitenciária, e a partir daquele momento eu comecei a circular, eu comecei a estabelecer relações com o professor Paulo Sérgio Pinheiro e com vários outros pesquisadores, a professora Maria Vitória Benevides, né? Vários pesquisadores que estavam lidando justamente com essa temática da violência e dos desafios da democracia no Brasil. Eu editei uma publicação periódica que chamava Temas IMESC, e que era uma revista, né, científica, tinha um comitê editorial, tinha pareceristas, né? Ela não existe mais, mas ela, enquanto durou, ela acho que foi uma revista que teve um certo impacto, porque não tinha muitos, a maioria dos trabalhos que foram sendo publicados, do Antônio Luiz Paixão, do Vinícius Caldeira Bran, né? Do Edmundo Campos Coelho, a maioria dos pesquisadores da Alba Zaluar, eram publicados nas revistas de referência na área, né? O Novos Estudos SEBRAP, a Revista Brasileira de Ciências Sociais. Né? Então, o Temas IMESC era mais ou menos uma publicação razoavelmente especializada. Eu fiquei um bom tempo lá, até que surgiu a possibilidade, eu já tinha me doutorado, surgiu a possibilidade de eu prestar o concurso para departamento na época era o Departamento de Ciências Sociais da USP, e eu prestei o concurso, passei, eu junto com o professor Flávio Pierucci, né, o saudoso professor Flávio Pierucci, e passamos a ser professores do quadro de Departamento de Ciências Sociais, que depois se dividiu e virou o Departamento de Sociologia, com seus congêneres, Departamento de Antropologia e Ciência Política. No Departamento de Sociologia, eu comecei a ter contatos mais frequentes com o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Inclusive, as nossas salas na Faculdade de Filosofia, lá no conjunto de Filosofia e Ciências Sociais, elas eram vizinhas. Tanto que a gente abriu a parede e fizemos uma sala comum entre eu e eles, para que a gente pudesse. E ali criamos o Núcleo de Estudos da Violência, inicialmente com o apoio da Fundação Forte, para desenvolver pesquisas. Né? A ideia inicial era um centro de estudos sobre direitos humanos, mas o Paulo Sérgio, na época, pensou que talvez fosse difícil, porque direitos humanos, um centro de estudos de direitos humanos, as pessoas podiam perguntar por que está na filosofia e não está no direito. E que isso podia gerar um certo tipo de vamos dizer assim, de desconforto institucional, que era o que nós não queríamos. Né? Nós queríamos criar um núcleo que fosse, na verdade, multidisciplinar, que pudesse contar com o apoio não só de cientistas sociais, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores, geógrafos, né? Mas também pessoal da área de direito, saúde pública. Né? Então, a ideia era de que não fosse exclusivamente um centro que pudesse, vamos dizer, entrar em conflito com outros espaços institucionais já consagrados. Então, nós começamos assim, quer dizer, eu e o Paulo Sérgio fomos, a ideia era entender como continua sendo o paradoxo de uma sociedade que transitava do regime autoritário, de uma ditadura civil-militar, para o regime democrático,
e que, na verdade, ao contrário das experiências de outras sociedades do mundo ocidental moderno, em que a democracia significou uma certa pacificação interna das sociedades. No Brasil, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma transição democrática simultaneamente a uma explosão de violência. E nessa explosão da violência significava não só o crescimento da chamada delinquência comum, a chegada do crime organizado com todo o impacto sobre o sistema de justiça, sobre as políticas de segurança, né? Sobre a própria capacidade do Estado Democrático de Direito de poder valer os seus princípios legais, né, no controle da violência. Também percebemos nesse momento uma explosão assustadora dos conflitos interpessoais, muitos deles com desfechos na violência. Briga de vizinho, briga de casal, conflitos nas relações interpessoais, o que depois veio se configurar como violência de gênero, os feminicídios, né? Violência contra crianças e adolescentes. Então, o nosso problema, o núcleo foi criado no contexto da transição democrática e no contexto de uma explosão de conflitos convergindo para essas formas de violência que desafiavam a consolidação da democracia. Então, essa é um pouco a minha história. Claro, eu fui, durante esses anos, trabalhando com o Paulo Sérgio, aprendi muito, porque eu aprendia algo que, para mim, passou a ser fundamental. Né? Se você pega a história dos direitos humanos, a história do pensamento democrático, até mais ou menos o final do século XVIII, começo do século XIX, não era evidente que democracia tinha por pressuposto direitos humanos e que direitos humanos tinha por pressuposto teoria democrática. O processo histórico, e sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, provocou esse cruzamento entre direitos humanos e democracia. Ou seja, a ideia de que direitos humanos é um pressuposto de sociedades democráticas, né? E, por sua vez, sociedades democráticas não podem prescindir do respeito e proteção aos direitos humanos e de uma consolidação da cultura de direitos humanos como um princípio, né? De respeito à dignidade do outro, de respeito aos direitos de todos, independentemente das suas clivagens socioeconômicas, de poder, riqueza, né? Gênero, raça, etnia. Então, o que eu fui aprendendo ao longo desses anos é como pensar essa articulação entre uma sociedade regida por princípios democráticos e que, ao mesmo tempo, faz referência e respeita direitos humanos. Isso provocou para nós, e com isso eu vou encerrando um pouco essa minha introdução, para nós foi nos colocando o problema de que, simultaneamente à explosão da violência, você tem o problema do crescimento do crime, né? Do crime comum, do crime organizado. E o nosso problema era um problema de como articular a clássica questão de lei e ordem com a questão de direitos humanos. Afinal, na nossa tradição, aqueles que defendiam lei e ordem não gostavam de falar em direitos humanos. Achavam que o campo dos direitos humanos, os militantes dos direitos humanos, eram sonhadores, eram pessoas que pensavam de modo abstrato e que não se referiam a questões muito concretas. Por sua vez, nós que tínhamos uma identidade com direitos humanos, não queríamos falar de polícia, porque achávamos que polícia tinha uma profunda identidade com o passado autoritário e com a ditadura civil-militar. Então havia uma espécie de antipatia recíproca, ou seja, não falamos com policiais porque eles não nos entendem, e a polícia não fala conosco porque acha que somos todos comunistas de esquerda e que somos incapazes de ter propostas concretas. Então, ao longo do tempo, foi preciso construir um campo de diálogo e de alguma respeitabilidade mútua para fazer com que chegássemos a um acordo entre controle do crime significa falar em lei e ordem,
Mas falar em lei e ordem não significa desrespeitar princípios fundamentais de direitos humanos. Por isso, para nós, como pesquisadores, a questão fundamental é qual é o controle democrático da violência numa sociedade que preserva direitos fundamentais, que preserva princípios de justiça social. Então, para nós, a questão é justamente essa. Qual é a polícia compatível com a democracia? Qual é a justiça criminal compatível com a democracia? E como é possível aplicar lei e ordem sem agredir direitos fundamentais? É basicamente isso o começo da minha história. Perfeito, professor Sérgio Adorno. O seu trabalho ele se tornou um marco, né? Porque no momento de ascensão das democracias, as expectativas estavam todas voltadas, né, digamos assim, para quase uma celebração do direito por meio da Constituição de 1988. Então, agora não, vamos, né, viver esse mundo democrático e, aparentemente, isso, né, a partir da consolidação da Constituição de 1988, nós teríamos soluções para diversos problemas, entre eles os de segurança pública. E isso não acontece, né? A gente observa os problemas de segurança pública se reproduzirem, a violência ela avança e, de certa forma, o seu trabalho é um marco, né, de analítico do ponto de vista de dizer, olha, isso está acontecendo, né? O fenômeno da violência existe no Brasil e como é que o senhor avalia que essa violência, ela, de certa forma, afetou, né, e ainda continua afetando a qualidade da democracia brasileira, o que é comum também em outros países latino-americanos, né? Eu diria que é uma questão importante e excelente, até porque eu não teria uma resposta definitiva. Não é? Essa é uma questão em aberto. Não é? Eu acho, sinceramente, eu acho o seguinte, não é? Se nós olharmos a história das sociedades que, de alguma maneira, lograram um certo êxito em deter o monopólio legítimo estatal da violência, né? E que, de alguma maneira, exerceram um certo controle legal da violência, não foi um processo imediato. Em muitas sociedades durou quase um século, foram 100 anos de processo civilizatório, foram 100 anos de reformas da polícia, 100 anos em que se produziram reformas do sistema de justiça. Então, a gente pode até dizer que o Brasil ainda tem tarefas a serem cumpridas no campo da segurança e da justiça, e que eu acredito que para as próximas gerações a gente vai consolidar alguns princípios. Quando eu olho o que foi a transição e o que é hoje, eu acho que houve ganhos, houve progressos. Quer dizer, hoje você pode discutir questões de segurança abertamente. Hoje você pode, de alguma maneira, ter propostas da sociedade civil que, de alguma maneira, se elas não são implementadas, elas concorrem no campo político. Quer dizer, quando você vai a um debate público, e vários dos nossos colegas, e vocês também têm participado muito, o fato de a gente poder perturbar certos conhecimentos tidos como verdadeiros é um avanço. Eu acho que sim. Agora, por outro lado, temos que reconhecer que há muitas resistências a políticas inovadoras, sobretudo na área de segurança, que possam, de alguma maneira, a médio e longo prazo, resultar em consolidação efetiva de um modelo democrático de justiça e de segurança. Há muitas resistências. Essas resistências decorrem do quê? Eu acho que, em grande parte, elas têm a ver com o fato de que a democracia não foi suficientemente, vamos dizer, profunda a ponto de alterar as relações hierárquicas e de poder na sociedade brasileira. Apesar dos avanços democráticos, a estrutura de poder ainda é muito concentrada, a estrutura do poder ainda está muito dominada pelos grandes grupos econômicos, vamos dizer, a gente vê isso no Congresso, né? Como é que grupos de parlamentares representam interesses dominantes, eu não diria majoritários, porque os interesses majoritários são os interesses de maior número dos cidadãos e cidadãs brasileiras. Mas você vê como é que interesses minoritários, em alguma maneira, eles têm uma capacidade de desorganizar o conjunto da sociedade.
Então, há resistências ainda muito, muito fortes. A sociedade brasileira, como outras sociedades, é muito conservadora, ela tem medo de mudança, não é? Tem medo de mudar, e mudar significa o quê? Significa enfrentar incertezas, significa ter acertos, significa ter recuos. E é preciso que você tenha, numa sociedade democrática, lideranças com capacidade não só de enfrentar os sucessos, os equívocos e as derrotas. Então, eu acho que é o seguinte, eu não sou daqueles que acham que nós estamos num terreno completamente minado, embora eu acho que os desafios, as resistências são muito grandes. Não depende apenas da boa vontade de nós, pesquisadores, a boa vontade de certos setores políticos, né, de certos setores da sociedade civil, que querem uma sociedade em que a segurança e a justiça funcionem em benefício de maior número, que proteja a cultura de direitos humanos. É isso? Agora, nós sabemos que isso é uma tarefa longa e que é uma luta que é enfrentada cotidianamente. E, professor Sérgio Adorno, um dos problemas desse processo também envolve a própria construção da legitimidade, né, do poder político. As democracias, elas emergem, né, de sociedades que vivenciaram, por exemplo, o trauma de um controle autoritário, né, que tinha na força policial, muitas vezes, ali, a sua maneira de se exercer contra a população. Então, a própria legitimidade das dinâmicas de controle social vai ser objeto de muita discussão. Né? O seu trabalho também passeia um pouco por esse ponto, né? Como é que essa legitimidade do poder público nas democracias, né, para exercer efetivamente, inclusive, a violência, como é que isso se dá e quais são ali os problemas, né, nessa nova configuração democrática? Primeiro, em que consiste a legitimidade? Em linhas, falando de uma maneira muito simples, consiste em que a maior parte dos cidadãos e cidadãs depositem a sua crença e confiança no funcionamento das instituições, da lei e da justiça para maior número, de maneira que os conflitos que são parte da vida societária possam ser solucionados e encaminhados de forma pacificada, institucionalizada. Então, conflitos de natureza, por exemplo, envolvendo disputas de território, disputas de bens, né, envolvendo identidades, fazem parte da história da vida moderna e contemporânea. Afinal de contas, a vida moderna e contemporânea é uma sociedade, a vida, ela ocorre no interior de uma sociedade profundamente dividida em classes, em gênero, em etnias e raças. Né? O problema não é que ela seja dividida, o problema é como é que os conflitos são dinâmicos porque eles provocam mudança nas sociedades e, ao mesmo tempo, como é que eles não provocam violência e agridem a integridade física, agridem a integridade moral, a identidade de diferentes grupos sociais. Esse que é o problema. Então, isso diz respeito ao problema da legitimidade. Né? Que legitimidade significa, eu posso até discordar de algumas leis, mas em nome do bem comum, em nome da vida em comum, eu aceito. Eu considero que a lei, embora ela possa não me favorecer, ela é legítima porque ela favorece o conjunto da sociedade. Isto é o que confere legitimidade. É a ideia. Claro que legitimidade tem toda uma dimensão que é simbólica, que envolve a ideia de que a lei ela faz parte de um princípio de autoridade, a ideia de que a lei, de alguma maneira, ela representa o interesse da maioria em detrimento do puro interesse egoísta individual. Então, você tem toda uma dimensão simbólica, né, que envolve valores inclusive religiosos, éticos, morais. Agora, por outro lado, o que nós temos visto também é que a legitimidade é construída no dia a dia, sobretudo na relação entre governantes e governados, no modo como os governantes realizam políticas sociais, políticas públicas, na
nas suas operações, ações, atendendo a expectativa dos cidadãos. Então, vou dar um exemplo muito simples. Né? Quando eu vou a uma delegacia de polícia, seja para obter um serviço, né, ter uma carteira de identidade, né? Mas muitas vezes eu vou a uma delegacia de polícia para prestar queixa de eu fui vítima de alguma agressão ou de um ato criminoso. O que eu espero? Eu espero ser atendido e espero que o meu caso seja resolvido. Se eu percebo que os funcionários, os agentes policiais, me dão atenção, vão atrás e procuram me dar respostas, eu acredito que eu posso até chegar uma hora e dizer assim, olha, a polícia fez de tudo, mas não conseguiu resolver a minha queixa. Mas, de qualquer maneira, eu vi que o sistema funcionou, eu vi que o sistema foi... Então, isso confere legitimidade. O que a gente estuda é justamente essa legitimidade no cotidiano, ver como é que ela é construída, por exemplo, nessa relação entre governantes e governados, né? Entre os cidadãos que demandam direitos e aqueles que são encarregados de prover direitos aos cidadãos. E o que a gente vê é que no Brasil há um fosso muito grande nesse domínio, na relação entre governantes e governados, e, sobretudo, nesta prestação cotidiana de atendimento aos direitos fundamentais. Se você é um indivíduo poderoso, que pode contratar bons advogados, você acaba tendo mais direitos do que aqueles que não têm os mesmos recursos de poder e que, portanto, ficam sujeitos, muitas vezes, vamos dizer, às adversidades do dia a dia. Quer dizer, muitas vezes o cidadão vai à delegacia, o problema não é resolvido, ele volta, o problema não é resolvido, ele diz, olha, não funciona. O que funciona é, na verdade, eu me confiar no meu modo de resolver os problemas. E o modo de resolver os problemas individualmente, subjetivamente, pode ser desde eu colocar um portão eletrônico em frente da minha casa, até eu contratar um indivíduo para cometer um crime e fazer com que o suposto criminoso aprenda que eu tenho tanto poder quanto ele. Então, esse cenário é um cenário muito perigoso e é um cenário que, de alguma maneira, pode perturbar este processo cotidiano de construção da legitimidade. Professor Sérgio, o tema da segurança pública nos coloca em debate com as políticas públicas, não é? Nós somos convidados, enquanto acadêmicos, para participar de seminários, né, de formações, de pesquisas e consultorias, e tem agora também a nossa relação com os profissionais da segurança pública, que fazem, inclusive, os nossos mestrados e doutorados acadêmicos, né? Você contribui muito também nessa área. Como é que você analisa essa parceria acadêmica entre a universidade e as políticas públicas, em especial no campo da segurança? Bom, quero tocar, então, em 3 aspectos. O primeiro deles, que eu acho o tema das políticas públicas, e, sobretudo, políticas públicas de segurança, muito importante. Quando eu estou falando em políticas públicas, eu estou falando em atores, eu estou falando em recursos, eu estou falando em planos de ação, eu estou falando de política, não é? Porque as políticas públicas não são apenas um conjunto de iniciativas, um plano de ação a médio, curto e longo prazo, mas ela envolve interesses em disputa. Esses interesses podem variar, né? No campo da segurança, por exemplo, alguns poderemos dizer, olha, controle de armas, por exemplo, né? Que é sempre um campo muito disputado. Alguns vão achar que controle de armas dificulta o direito do cidadão de se autoproteger. Nós, pesquisadores, temos uma visão, em geral, muito diferente, porque, para nós, as políticas de flexibilização do uso de armamentos, elas, na verdade, estão associadas, muitas vezes, com desfechos de conflitos que resultam em mortes. Então, políticas públicas têm essa dimensão. A gente sempre está muito claro que é um campo de disputa, que é um campo que envolve recursos, que é um campo que envolve atores e que é um campo político. Eu vou depois até falar um pouquinho melhor o que eu penso sobre este campo político. A segunda coisa que eu queria colocar para vocês, eu acho
que houve uma mudança substantiva na relação entre nós, pesquisadores, universidades, centros de pesquisa, e o campo da segurança pública com seus atores, os seus profissionais, as suas corporações. Houve mudanças. Quer dizer, hoje a gente senta para conversar. Hoje a gente recebe policiais nos nossos cursos de pós-graduação e a gente forma pesquisadores. Há uma mudança. Eu, num momento de muita crise, alguns anos atrás, eu era diretor da Faculdade de Filosofia, houve uma greve assim muito dura. Eu não quis chamar, e nunca chamei a Polícia Militar para resolver nenhum problema de protestos e de greves, mas em alguns momentos nós precisamos sentar com a polícia e conversar, porque a polícia também não queria ficar assistindo aquelas agressões ali, inclusive ao patrimônio público, impassível, e nós tínhamos responsabilidade sobre isso. E eu me lembro que nessa reunião participou um aluno nosso que tinha feito doutorado em ciência política. Numa conversa, a fala dele foi de uma substância teórica e política que eu fiquei emocionado. Porque eu falei, bom, pelo menos ele está falando para os seus pares. Porque uma coisa é o professor vir aqui e falar. Outra coisa é alguém falar e ser uma liderança dentro da corporação. Então, há mudanças, né? Agora, eu acho que ainda há um aspecto que é, na verdade, um limite à consolidação da democracia em todos os campos, que é o corporativismo. Infelizmente, na hora do conflito, funcionam as lógicas corporativistas. O profissional vai sempre pensar que ele é parte de uma polícia militar, que ele é parte de uma polícia civil, que ele é parte de um ministério público, e ele vai funcionar um pouco com a cabeça dos seus pares. Então, ultrapassar o limite do corporativismo é um desafio à consolidação da democracia. Afinal, o corporativismo é a defesa de privilégios. A defesa de privilégios é incompatível com a democracia. Então, esse eu acho que é um exercício que nós temos que aprender. Nós precisamos formar lideranças, vamos dizer, dentro das corporações, mas que sejam muito autocríticas do corporativismo. Isso não significa desmontar a corporação, mas significa ser crítico em relação à corporação como um locus de defesa de privilégios. Eu acho que é essa questão que me parece extremamente importante. É claro que o corporativismo não é um problema só da área de segurança pública, é também na área de saúde, é também na área da educação. Quando nós defendemos a universidade como um espaço de privilégio, tá certo? Nós estamos agindo contra a democratização da universidade. Então, esta é uma questão que a gente precisa pôr nas nossas pautas de investigação e de pesquisa, que é a questão do corporativismo. Professor Sérgio Adorno, e neste cenário, como é que o senhor vê os desafios de uma sociologia que, de certa maneira, né, alguns conhecem uma sociologia da violência, mas uma sociologia que está implicada na compreensão de fenômenos relacionados à violência, ao crime, à segurança pública e ao exercício do poder. Como é que o senhor vê este cenário e quais são os desafios, né, dessa sociologia, de uma sociologia da violência, do poder, nesse cenário que a gente vê, nesse cenário contemporâneo? Eu acho que é uma questão bastante complexa. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena fazer uma observação aqui também, é que eu não sou criminologista e não sou um especialista em violência. Pelo menos não me vejo assim. Nada contra criminologistas. É importante, né, professor Sérgio Adorno, isso, né? Que, assim, às vezes aparecem especialistas de segurança pública, especialistas, é muito bom dizer isso para o público, né? Nós somos sociólogos, né? Eu não tenho nada contra. Há especialistas. De repente você tem um especialista sobre armamentos, você tem um especialista sobre, vamos dizer, estratégias de contenção do crime, etc. Tudo bem. Mas eu contribuí, de alguma maneira, para a construção do campo da sociologia da violência no Brasil. Então, o nosso problema é a violência como um problema sociológico, como um problema que desafia a ordem social, como um problema que traduz resistências e mudanças.
vamos aí no velho Durkheim, quer dizer, o crime não é só um indicador de vamos dizer assim, de desorganização social. O crime é também uma forma de entender o processo de mudança. Ora, o que nos faz sociólogos é decifrar o curso das mudanças sociais. Então, enquanto sociólogos, nós pensamos a violência em suas múltiplas conexões com estruturas sociais, com processos sociais, né? Com o modo como diferentes atores desempenham seus papéis, as suas atribuições, com que recursos, com que meios, com que interesses, com que visões de mundo. Então, para nós, a questão da violência é sempre pensado de uma maneira complexa. Por isso que a violência não é um fenômeno isolado. E as políticas de contenção da violência têm que ser pensadas no contexto das suas relações com outras políticas, com as políticas de educação, com as políticas de redução das desigualdades sociais, com as políticas de repressão ao crime. O problema não é a repressão ao crime, não é o fato de que determinados atores, os policiais, os promotores públicos, os juízes, sejam titulares do uso da força. O problema é como usam essa força e em nome do quê. Quer dizer, então, eu acho que o nosso problema é um problema da sociologia. Não é? É tentar entender como é que a violência se transforma ao longo do tempo, que problemas ela propõe para a sociedade e como a sociedade, através dos seus múltiplos atores, organizações, movimentos sociais, né, como é que a sociedade se mobiliza para resolver esses problemas. Então, se eu olhar o que era a violência pensado 30, 40 anos atrás e o que é a violência hoje, é claro que houve mudanças substantivas. Quer dizer, há 30 ou 40 anos atrás, o crime organizado não tinha esta centralidade no debate acadêmico que tem hoje. Por outro lado, a violência nas relações intersubjetivas, a violência nas relações de gênero, né, ela ganhou uma densidade que também não tinha 20 anos atrás. Então, nós, como sociólogos, temos que entender este processo e sabermos traduzir esses problemas em compreensão social, de maneira que a sociedade possa entender como ela vive esses problemas e por que esses problemas envolvem ação social, envolve políticas governamentais. Se envolve políticas governamentais, envolve governantes. E se envolve governantes, envolve eleições. Envolve esses processos democráticos de substituição das nossas elites por elites cada vez mais comprometidas com soluções democráticas que atendam interesses de maior número. É um pouco isso que eu estou pensando. Professor, você faz parte de uma geração de professores e pesquisadores da universidade que está oficialmente aposentado, mas que contribui enormemente ainda com uma série de atividades acadêmicas, né? E a gente agradece, né, Luiz Fábio? Com certeza, super importante. Porque a gente segue aprendendo, né? E temos também a possibilidade de continuar em diálogo. Mesmo assim, a gente gostaria de ouvi-lo. Quais as lições que você daria para esses sociólogos e sociólogas, estudantes, pesquisadores que estão em processo de formação? Né? Assim, como uma lição metodológica. Porque hoje, para fazer pesquisa de campo sobre os fenômenos da violência, nós enfrentamos novos desafios, né? Tem a questão mesmo do acesso aos locais de observação, tem a questão do uso das tecnologias, né, como técnicas nas pesquisas que nós realizamos. Então, qual seria essa sua lição sociológica, metodológica para os sociólogos e sociólogas do futuro e do presente? É uma boa pergunta e um bom tema para reflexão. De fato, aliás, era um tema para fazer para nós numa próxima reunião do IVIPS, que a gente possa refletir um pouco sobre isso, né? Eu acho que a questão geracional é uma realidade. Eu aprendi com meus mestres, transmiti conhecimentos para os meus orientantes, que são hoje, né, lideranças que estão formando. Eu até brinco com ex-orientantes meus, que hoje já têm
doutores formados, eu digo, esses são meus netos, tá certo? Porque, aliás, eu brinco muito com a Giane, né? Eu formei a Jaqueline e a Jaqueline formou a Giane. Então, quando a Giane Silvestre trabalha conosco lá no Núcleo de Estudos da Violência, pesquisadora do Núcleo, e eu falo que a Giane é minha neta, porque é a terceira geração. Eu acho que houve ganhos enormes desses anos, do ponto de vista de construção dos objetos, do ponto de vista de um refinamento teórico, metodológico. Eu acho que houve ganhos imensos. Houve uma maior, vamos dizer, aperfeiçoamento, tanto do ponto de vista dos métodos quantitativos como qualitativos. Eu acho que houve um ganho. Eu acho que a sociologia da violência no Brasil, ela é sólida hoje, ela é muito consolidada. Vamos dizer, ela cobre o Brasil inteiro. Se você vai à Amazônia, se você vai ao Nordeste, se você vai ao Sul, ao Sudeste, ao Centro-Oeste, você tem pesquisadores que estão hoje construindo grupos de pesquisa excelentes, né? E da qual todos nós aprendemos muito, né? Agora, eu aprendi algumas coisas que eu acho que elas ficaram para mim, e aprendi com meus mestres, né? A primeira questão é a seguinte: nunca sentar e esperar que as coisas, vamos dizer, mudem naturalmente. O que significa isso? Significa que a gente tem que estar sempre com o espírito aberto para formular novas questões, formular novos problemas sociológicos que se constituem desafios teóricos, metodológicos e para investigação empírica. Uma coisa para mim muito importante foi aprender a olhar, aguçar o olhar, aguçar a escuta, ouvir é fundamental, e ao mesmo tempo ousadia, não ter medo de enfrentar o desafio. Claro que algumas vezes você precisa recuar. Por quê? Por exemplo, se você está fazendo uma pesquisa numa área de muitos conflitos, numa área muito delicada, por exemplo, na área de crime organizado, estudo das facções, você tem que saber que não dá para você entrar, vamos dizer assim, no campo sem cautelas. Afinal de contas, é uma área de perigo, inclusive do ponto de vista pessoal. Mas eu estou pensando em ousadia como um princípio mais, vamos dizer, orientador da pesquisa. É você saber que é preciso fazer mais, que é preciso pensar mais à frente, que é preciso entender que o conhecimento acumulado é fundamental. Não se trata em nenhum momento de recusar, vamos dizer, o que já foi acumulado, né? O conhecimento acumulado ao longo de anos e anos de pesquisa. Mas se trata de ir além. Eu acho que nós, pesquisadores, sociólogos, cientistas políticos, historiadores, o que se espera de nós é que nós possamos estar à frente do seu tempo. E estar à frente do seu tempo não significa não entender o seu tempo, mas significa, de alguma maneira, decifrar curso de mudanças. Uma vez me perguntaram, mas afinal de contas, qual é a diferença entre o sociólogo e o antropólogo? Eu falei, olha, há várias diferenças de abordagem, né, que tem a ver com métodos da antropologia, que tem a ver com os métodos da sociologia. Agora, se há uma coisa que o sociólogo sabe fazer, é interpretar o curso dos acontecimentos, é decifrar processos de mudança social. Isso nós, sociólogos, entendeu? Eu acho que o que nós temos que fazer é sempre ficar, né, os nossos olhares, com os nossos conceitos, com os nossos instrumentos, sempre muito afinados para poder fazer com que essa nossa sensibilidade para que o mundo empírico seja cada vez mais aguçada e que possa, de alguma maneira, oferecer respostas novas, muitas vezes até para velhos problemas. Professor Sérgio Adorno, agora a gente já caminha para o final. Uma pena, porque foi muito boa essa conversa. E a gente queria saber um pouco agora, na verdade, já um pouco uma despedida, né?
e o senhor foi coordenador da primeira reunião desse grupo de pesquisadores que está formando o INVIPS, né? E saber um pouco do senhor, um pouco a sua expectativa, o que é que o senhor tem como sugestão, como é que o senhor vislumbra aí o futuro desse trabalho, dessa reunião de pesquisadores? Então, o INVIPS, eu tenho uma... Vamos talvez esclarecer um pouquinho melhor, não é? Quer dizer, a questão de 10 anos, eu coordenei um outro INCT, da qual o Leve participava, era parceiro, que se chamava Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Democracia e Segurança Cidadã. Ele teve a sua existência, né? Ele acabou um pouco se encerrando, até porque o projeto em si se esgotou. Mas ele era um projeto muito diferente. Cada centro era parceiro, mas ele tinha os seus projetos. E cada um contribuía com o seu projeto para o conjunto geral do INCT. Foi uma experiência boa. A gente acabou fazendo 3 publicações, 3 livros, contando com a publicação que a saudosa professora Estela Grossi Porto fez na Universidade de Brasília, mas depois publicamos 2, um volume 1, coordenado por mim e pelo professor Michel Missi, e um volume 3, coordenado por mim e pelo Renato Sérgio de Lima e pelo César Barreira. Né? Eu entendi que a gente cumpriu a tarefa e coisa. Agora, o novo, ele precisa ter um diálogo mais convergente no centro. Eu entendo que o INCT, ele foi pensado numa perspectiva de alguma coisa mais, vamos dizer, mais integrada, de ter um projeto mais integrado. Então, o que eu espero é que a gente possa fazer trabalhos comuns e que a gente possa ter uma visão tanto local e regional, como uma visão nacional dos problemas ligados à segurança pública, à violência, que são os temas desse novo INCT, que reúne, como você falou, 15 grupos de pesquisa e cobre todo o território nacional. Né? Eu estou com uma grande expectativa, Luiz Fábio, Camila. A minha expectativa é que vocês, jovens, tomem essa tarefa da integração como um objetivo fundamental, que a gente possa não só ter a experiência de ter um entendimento comum sobre uma pauta de temas que estão previstos para serem discutidos e investigados, né? Sem prejuízo das singularidades dos grupos de pesquisa e sem prejuízo de que esta visão em comum não prejudique divergências que possam existir, porque isso vai fazer parte. Né? Afinal de contas, por exemplo, o que se pesquisa sobre PCC em São Paulo não necessariamente vai ser válido para o que se pesquisa sobre crime organizado no Rio e em outras partes do país. Eu estou vendo, por exemplo, acompanhando, que há muita discussão hoje sobre o que é facção, o que não é facção, aonde tem facção, onde não tem. Eu acho que isso faz parte, mas a ideia é de que o INVIPS possa contribuir cada vez mais para uma visão talvez mais integrada do programa de pesquisa. É um pouco isso. Professor Sérgio, nós só temos a lhe agradecer. Foi cada momento dessa conversa uma aula e um privilégio lhe escutar aqui. Professor Sérgio, muito obrigada. A gente segue, né, aprendendo muito com seus trabalhos, os seus pensamentos, e também agora com um desejo enorme que a sua geração também seja produtora de bisnetos e tataranetos, né? E que a gente tenha realmente grupos, né, com muita qualidade, que possam contribuir academicamente com esses temas relacionados à violência, segurança pública e direitos humanos, porque são temas que estão numa agenda brasileira, está no cotidiano das pessoas, e, de fato, a gente quer viver num Brasil menos violento, né, e mais seguro para as pessoas. E eu acho que a universidade contribui, o seu trabalho contribui, o NEV contribui, e vida longa a tudo isso. Tá. Eu quero agradecer também essa oportunidade de trocar ideias com vocês, de dialogar, e dizer que o que eu espero do INVIPS é que, além do conhecimento produzido, que esse conhecimento tenha impacto na sociedade de fato, né? Que ele possa
vamos dizer, influenciar as pautas das políticas públicas de segurança e justiça, e que ele possa contribuir para a mudança de mentalidades, né? Que, infelizmente, na média, ainda a visão sobre segurança pública ainda é muito tradicional e conservadora. Então, eu espero que o INCT possa, ao longo do tempo, ter um impacto, mesmo que tenha as suas limitações, mas que tenha algum impacto na mudança de mentalidades. Muito obrigado por vocês, por essa oportunidade. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, professor Sérgio. Então, o Invips Podcast encerra agora, agradecendo pela audiência, e acompanhe as nossas redes sociais, e até a próxima, pessoal.